Boa noite. A partir de agora, nós estaremos fazendo a segunda entrevista com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana, projeto instituído pela OAB do Rio Grande do Sul, do voto consciente, comandado pelo nosso presidente Ricardo Breyer, e extensivo à Uruguaiana, aqui na subseccional, na pessoa do presidente Maurício Félix Blanco. Nós, no dia 24 de setembro, encaminhamos o pedido à Justiça Eleitoral e à promotoria, encaminhamos ofício para que viabilizasse esse projeto de entrevistas. Nesse dia 24, houve o sorteio da ordem das falas e no dia 8 de outubro nós ouvimos o candidato Rony Melo, do PP. Hoje, dia 8 de outubro, o candidato Everton Maninho Alves. No dia 13, nós teremos aqui o Elton Rocha. O Everton Maninho é do PT, o Elton Rocha do PSDB. No dia 15, nós teremos a entrevista com o delegado Epifânio, do DEM. A seguir, no dia 20, a entrevista será com Donelder Souto, do PSOL. E no dia 22, a última entrevista com a candidata Estela Luzardo, do PSL. Nós trabalhamos aqui com a parceria da OAB Uruguaiana, da Rádio Charrua, que está exibindo, nesse momento, através do seu Facebook, esta entrevista, e a Via Plural de Comunicação e Entretenimento. O trabalho técnico é feito por a Tecnoin. Agradecemos a atenção de vocês e nós damos encaminhamento a essa entrevista. Candidato Everton Maninho Alves, obrigado por atender o nosso convite. Ouço a sua saudação e um questionamento. Por que o senhor quer ser prefeito de Uruguaiana? Boa noite a todos que nos assistem nessa hora e nos ouvem pela Rádio Charrua e a Via Plural. Boa noite, Vicente. Boa noite, o presidente da OAB, subseção uruguaiana, Maurício Blanco. E boa noite a todos os advogados que fazem parte dessa instituição. Primeiro, eu quero fazer uma apresentação breve, para que a Uruguaiana saiba quem é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Everton Luiz da Rosa Alves, sou trabalhador do comércio, vendedor, homem de vida simples, pai, como a maioria dos uruguaianenses. E que nos traz, Vicente, a este pleito, é um projeto de governo do Partido dos Trabalhadores, que eu e meu companheiro Irani Soares, estamos dedicados a fazer com que a Uruguaiana tenha um novo olhar, uma nova vida, porque há muito tempo a gente vê os mesmos partidos, as mesmas pessoas, as mesmas famílias, fazendo política em Uruguaiana e deixando de lado aquelas pessoas que precisam e estão na invisibilidade social, nos bairros, nas vilas. E a nossa política do Partido dos Trabalhadores, do PT, é essa. E nós, como militantes do Partido dos Trabalhadores, assumimos esse compromisso e queremos dar à Uruguaiana a oportunidade dela ser governada pelo partido que transformou a vida dos uruguaianenses já. Mas nós queremos mais. E para querer mais, nós precisamos contar com o povo, com a comunidade uruguaiana, para que ela entenda que Uruguaiana vive um momento difícil, herança de governos passados. Uruguaiana vai precisar muito de um olhar firme e que faça uma ação revolucionária mesmo, para que
se possa ter novamente caixa público, que se possa ter novamente saúde digna e trabalho e renda para as pessoas que precisam. Então, o que nos traz aqui é essa vontade, esse desejo, esse anseio de mudança na nossa cidade. Eu tenho certeza que eu e meu companheiro Irani, que é um homem experiente, funcionário público do Serviço Público da Brigada Militar, né? Tenho certeza que nós vamos sim, com essa dupla, e os nossos companheiros, que são técnicos em várias áreas, fazer com que a Uruguaiana novamente volte a crescer. Candidato, nós seguimos um roteiro aqui das perguntas dessa sabatina. Algumas perguntas são corporativas, ligadas aos interesses dos advogados de Uruguaiana, outras são de cidadania e outras de preocupações que nós temos com o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos começar com alguma coisa referente à questão corporativa, porque nós temos uma legislação federal que determinou aos municípios uma nova forma de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza. O município de Uruguaiana enviou um projeto de lei em setembro de 2017 à Câmara de Vereadores, com uma alíquota bem mais elevada do que estabelecida na norma federal. Esse projeto tramitou, na verdade, em questão de aquela urgência, urgentíssima, junto com outros 4 projetos, e foi do dia 19 até o dia 26 de setembro, com somente 4 dias úteis, e precisava ser extremamente debatido com a sociedade. Esse projeto foi aprovado e o resultado dele hoje é que poderá acabar no futuro comprometendo o passivo da prefeitura, justamente porque ele não corresponde às mesmas taxas federais. Se o senhor for eleito candidato, ou melhor, for eleito prefeito de Uruguaiana, pretende rediscutir o tema, enviando uma nova proposta de redução do ISSQN para a sociedade, que envolve não só os advogados, como envolve contadores, médicos, engenheiros, enfim, várias sociedades de profissionais liberais. Meu amigo Vicente e uruguaianenses que nos assistem e nos ouvem. Nós, ao assumir o governo, vamos estabelecer, primeiramente, o diálogo. Vamos chamar para o diálogo todas as pessoas, todos os grupos, todos os coletivos, todas as associações, para que daí a gente possa fazer uma leitura de tudo que está sendo feito neste governo. Nós podemos afirmar para os uruguaianenses que teremos um grupo específico para tratar desses assuntos, e se não estão enquadrados e se não estão adequados à legislação federal, certamente nós vamos rever não só essa questão, mas qualquer uma das questões que não estejam adequadas àquilo que a Constituição nos diz. Podem ter certeza disso. O compromisso do PT para a Uruguaiana é melhorar a vida dos uruguaianenses, com um olhar sempre voltado àqueles que mais precisam, mas também não deixando de lado aqueles que contribuem para a nossa cidade. E vamos sim fazer com que essa revisão seja feita, e afirmo a ti que, se tiver fora daquilo que é a realidade e aquilo que a Constituição diz, vamos sim refazer este projeto de lei aí que foi aprovado na Câmara de Vereadores. E assim, o que nos chamou muita atenção no fato foi que a única convocação que as pessoas da cidade tiveram foi através do Facebook da Câmara de Vereadores. Num prazo muito curto, não se estabeleceu um diálogo em relação
ao conteúdo dessa lei. E pode causar um problema no passivo do município no futuro. Bom, a PROGEM, considerando que a Procuradoria do Município é um órgão técnico responsável pela orientação jurídica e a defesa dos interesses do município na esfera judicial e extrajudicial, se eleito prefeito de Uruguaiana, pretende melhorar as condições de trabalho da Procuradoria do município e de qual forma? A Procuradoria do município é um dos pilares fundamentais dentro do conjunto de gestão pública. Os procuradores que ali estão, né, a gente acredita que estão fazendo um trabalho conforme as suas condições hoje, por esse governo que está dando. E eu posso afirmá-lo, Vicente, que o nosso governo, nós iremos tratar dessas condições, principalmente desses trabalhadores que ali estão, cuidando das coisas de Uruguaiana, né, fazendo com que as coisas estejam totalmente adequadas e dentro da ordem da lei, com que eles tenham condições melhores. Como fazer isso? Essa questão, né, de como fazer, nós, junto com o nosso coletivo de profissionais que vão estar conosco no governo, elaborando modernização, principalmente técnica, né, para as pessoas que ali estão. A informática está aí, tem tecnologia avançando a cada dia, e eu acho que o que precisa hoje é aprimoração, tecnologia, melhoras de condições de trabalho e também de ambiente. Nós temos um compromisso com todos os funcionários do município, com todas as pessoas que estão envolvidas dentro do governo, no nosso governo, estarão envolvidas no nosso governo, que é fazer as coisas funcionarem da melhor forma. E posso afirmar a ti que o nosso programa, o nosso projeto do PT para a Uruguaiana é trazer condições, principalmente aos trabalhadores que estão juntamente ao poder público e os trabalhadores da nossa cidade. Então, eles vão estar contemplados, sim, e de qualquer forma, dentro do nosso plano. Mais uma que também interessa a questão da advocacia em Uruguaiana, considerando que a legislação processual determinou e o Supremo Tribunal Federal confirmou que os honorários advocatícios são da advocacia pública, respeitando os limites legais do teto constitucional e as regras da legislação que o município deverá elaborar. Se eleito prefeito, pretende enviar projeto de lei regulamentando os honorários da advocacia pública e quais as condições? É uma pergunta bem pertinente, né? A gente está fazendo com que as coisas possam funcionar de maneira correta no município, mas eu acredito que o diálogo é fundamental. Vamos chamar a OAB para conversar com a OAB, né, para tratar desse assunto, porque o interesse de Uruguaiana é o interesse da OAB, que é uma instituição que faz parte da vida dos uruguaianenses. Os advogados fazem parte da nossa vida, do dia a dia. E a gente vai, se eleito for, tratar desse assunto com diálogo. Com diálogo. Dependendo daquilo que se resolucionar dentro da conversa, do diálogo, vamos adequar, vamos fazer da melhor forma possível. Essa é a ideia do PT, trabalhar com diálogo, discutir, né, com as pessoas envolvidas, para que a gente encontre o melhor caminho, para que o Uruguaiana possa seguir em frente e os profissionais também possam ter a sua garantia. Bom, agora vamos sair um pouco da questão da advocacia. Não quer dizer que a gente não volte depois no tema, mas a questão da participação da sociedade nas decisões. Um exemplo é a criação do GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada do município, que ocorreu depois de um movimento de toda a sociedade de Uruguaiana e das forças de segurança pública, e que solicitaram e depois também a reinstalação desse órgão que ficou um pouco, por um período, sem atuação.
Considerando que o GGIM é hoje um exemplo de integração das forças de segurança pública para o Brasil, que já serve de modelo para outros, considerando este e outros exemplos que demonstram que a sociedade pode e deve contribuir no desenvolvimento das políticas públicas, pergunto, se pretende ouvir a sociedade, as entidades de classe, os líderes de bairro, a comunidade, para as suas decisões, e de que forma? Isso é prática do governo PT. O PT tem, na sua prática, ouvir as pessoas. O PT tem como ofício político dar voz a todos eles. A iniciativa privada, os moradores, associações de bairro, principalmente os conselhos. E dou certeza, assim, Vicente, que o governo do PT para a Uruguaiana será um governo de mãos dadas com o povo de Uruguaiana. O povo que precisa, o povo que já está estabilizado, mas nós vamos ouvir todas as classes, todas as categorias, porque é ofício do nosso governo ouvir as pessoas, né? Tanto que nós temos no nosso plano de governo, novamente, um projeto, né, que é o orçamento participativo, que quem vai decidir as coisas em Uruguaiana é o povo, é a comunidade uruguaianense. Porque o governo, quando a gente diz um governo, ele tem um membro, que é aquele que executa. Mas ele tem pessoas que precisam, necessitam que a gestão pública faça com que as coisas aconteçam na vida delas, no seu dia a dia. Para isso, nós vamos sim fortalecer as associações de bairros, fortalecer os conselhos, ouvir as classes, porque um governo não se faz só de um homem, um governo não se faz com o poder. O governo se faz de forma coletiva. Um governo se faz respeitando as pessoas e ouvindo principalmente as pessoas. E isso o governo do PT sabe muito que é fazer, que é construir momentos, construir política juntamente com o povo. Certeza absoluta que nós vamos ouvir, que todas as formas do nosso governo vai agir e vai proceder, vai ser juntamente com a comunidade uruguaianense. Me surge dois questionamentos em relação a essa sua resposta. A primeira, o senhor conhece bem o GGIM? O GGIM? É. O GGIM é o fugiu aqui o nome da sigla. Mas ele Gabinete de Gestão Integrada. Ele é o Gabinete de Gestão Integrada, exatamente. Ali estão todas as forças, já existia no governo do Estado, existiu o CIOSP, né? Que também tinha essa mesma fórmula de integração entre os poderes, entre as forças também, para garantir a segurança, garantir o desenvolvimento, né, da segurança pública dentro da cidade. A questão do orçamento participativo que o senhor comentou, eu tenho uma crítica em relação à questão do orçamento participativo. Não sou contra, mas tenho uma crítica parcial. Por quê? Parte desse dinheiro do orçamento participativo é disputado pelos próprios órgãos executivos, como, por exemplo, entra a segurança pública para pleitear coisas que o próprio Estado deveria fornecer a ela, e na questão da saúde também. E deixa de ser uma real participação da sociedade, tá? Na disputa daquelas verbas para os projetos. Como é que o senhor pretende administrar isso? Essa questão, Vicente, a gente busca, dentro do nosso entendimento, fazer com que o orçamento ele possa ser avaliado e colocado à disposição, sim, em partes, para que a comunidade que mais precisa possa ser atendida. Nós temos uma questão de segurança pública, como tu bem citaste, saúde pública, que infelizmente não chega até onde deveria chegar. A nossa intenção com esse processo
é fazer com que a sociedade em si se insira a ele e faça com que se execute. É um bem de vontade, né? Eu não sei se tu me compreendeste, mas eu acredito que o diálogo, e quanto mais a participação do povo estiver dentro do governo, mais condições nós vamos ter. Embora nós temos esse impasse que tu citaste, embora isto, nós vamos estar dando condições das pessoas realizarem suas vontades, seus desejos, seus anseios, né? Pô, a gente vai trabalhar muito firme a respeito dessas condições aí. E totalmente ligado e falando diretamente com as pessoas que vão ter a total liberdade para fazer a interpretação desse orçamento, né, Vicente? Nós tínhamos, na época, um grupo que trabalhava em cima da realização dos Jogos da Fronteira Oeste de Esportes. Tínhamos todo o projeto pronto, o aval de todas as prefeituras. Aonde nós fomos buscar o apoio financeiro foi justamente no orçamento participativo. Só que nós perdíamos para questões de projetos de saúde que eram feitos pelo próprio executivo dos locais, perdíamos para a segurança pública, né, e perdíamos para outros órgãos. Nunca tivemos a mínima chance de realizar com valores do orçamento participativo. Por isso que eu tenho que dizer que eu admiro, gosto, eu te entendi. Porém, precisa que haja pelo menos uma reserva. Sim, Vicente, eu te entendo, né? Entendo a tua preocupação também com a questão do esporte, mas este orçamento, o qual tu dirigiste, e ali acabou tendo essa infelicidade de perder para o que a comunidade achou mais importante no momento, não que não fosse importante, né? Mas a nossa preocupação com essa questão do esporte também está ligada no orçamento, Vicente, porque nós queremos fazer com que essas pessoas, essa comunidade que luta, que rebusca movimento para o esporte, ela seja contemplada e que não precisa, seja ela participar de um momento como esse, porque ela já vai dentro das nossas limitações, né? Porque a gente sabe que é complicada a questão de Uruguaiana hoje, mas nós vamos estar atentos e vamos fazer com que as coisas aconteçam de maneira correta. Bom, vamos falar então um pouco dos conselhos e até linkar aí com esse assunto, porque a OAB tem uma ressalva em relação a um episódio que ocorreu em março de 2017, logo após o atual governo ter assumido, encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de urgência, urgentíssima, fazendo uma modificação na Lei 4.541/2015, que é a lei que criou o Sistema Municipal de Esportes. O objetivo foi retirar a Ordem dos Advogados do Brasil de uma das cadeiras dentro desse conselho. Não houve nenhum pedido formal aqui à OAB, né, nem do próprio conselho houve manifestação, houve uma justificativa que tinham reuniões passadas que não houve a frequência, enfim, porém existia até um representante da própria prefeitura que foi tirado junto dentro desse pacote. Mas o seguinte, se o candidato for eleito prefeito, pretende fomentar a independência e a atuação dos conselhos. E como o senhor vê os conselhos hoje? Me causa estranheza ao Beto ter sido retirado de conselho, porque eu não acredito que por falta de assiduidade no conselho tenha ocorrido, porque é até integrante a gente perceber a coisa dessa forma. Mas os conselhos para o nosso governo é importantíssimo. Os conselhos para o nosso governo, eles são fundamentais, porque o conselho que decide, que avalia, o conselho que nos traz informações, o conselho que busca e luta para que as coisas aconteçam, então, na saúde, na educação, com conselhos de esportes. A importância dos conselhos para o PT é parte do governo do PT. Então, nós vamos ter totalmente, os conselhos terão totalmente a liberdade.
Os conselhos serão reativados também, muitos conselhos que não têm, que estão desativados, né? Principalmente o Conselho da Segurança Alimentar, né? O nosso projeto já quer rever essa situação e restabelecer esse conselho, né? Vamos fazer com que os conselhos tenham a sua autonomia, funcionem com liberdade, que possam fazer com que as coisas aconteçam para as comunidades das quais eles representam. E hoje vemos os conselhos, alguns estão ativos, né? Mas a gente não vê uma grande participação dos conselhos ainda, né? A gente não vê uma grande atuação. Queremos que os conselhos estejam atuantes na sociedade, fazendo a sua parte, cobrando o que deve ser cobrado, para que as coisas todas se restabeleçam e possam ser desenvolvidas e fazer chegar nas pessoas, né? A nossa ideia de conselho é que as políticas públicas possam chegar às pessoas, as coisas possam acontecer na vida das pessoas. E eu te dou totalmente a certeza que nós vamos precisar que todas as entidades que estejam à disposição e queiram participar dos conselhos estejam ali, principalmente a OAB. Principalmente a OAB, que é um órgão que, como mais uma vez eu repito, que é fundamental na vida do ser humano. Nós precisamos do dia a dia da OAB, e ela tem que participar, sim, dos conselhos. Bom, a área de saúde pública, se eleito, pretende permanecer com a intervenção na Santa Casa de Uruguaiana? Olha, essa questão da Santa Casa, hoje, para mim, ela está virando campanha eleitoral. Vou ser sincero contigo, Vicente. Porque nós precisamos fazer as coisas acontecer na vida das pessoas. Nós temos um único hospital em Uruguaiana, certo? Que é a Santa Casa de Caridade. Nós temos que garantir essas pessoas que ali estão, mesmo a Santa Casa sendo uma entidade privada e filantrópica, garantia de segurança, trabalho e também de atendimento à população uruguaianense. Nós vamos, no momento que assumirmos este compromisso com a Uruguaiana, vamos trazer a eficiência, né, a eficácia no processo de trabalho, de gestão, e vamos dar continuidade àquilo que está funcionando. Mas não vamos deixar de olhar para outras questões, né? Nós temos no nosso projeto de governo a questão da possível construção, juntamente com as nossas unidades políticas que aí estão no Parlamento Federal, né? Buscar, quem sabe, a construção de um mini hospital, ali naquele prédio que está atrás da UPA, que é a antiga Santa Casa Velha, de pequenas, né, e médias complexidades, fazendo com que a Uruguaiana aposte mais, fazendo com que a Uruguaiana tenha mais unidades, inclusive de internação, né, as pequenas internações. Mas a Santa Casa, ela tem que ser tratada com respeito, porque é o único hospital que nós temos na cidade. E o Uruguaiana pode ter certeza disso, que nós vamos olhar para a Santa Casa, assim como nós olhamos para as escolas públicas, assim como nós olhamos para a comunidade uruguaianense, porque nós precisamos da Santa Casa de Uruguaiana. E firmar muito mais a comunidade uruguaiana, que vamos sim lutar para que as coisas aconteçam dentro da saúde, e a saúde possa chegar nas pessoas que até hoje estão invisíveis, que não têm saúde pública, que não conhecem a gestão de saúde pública. E nós precisamos disso, Vicente. Precisamos da Santa Casa, mas precisamos criar mais. Precisamos fazer mais Uruguaiana. E é dessa forma que nós vamos caminhar dentro do nosso governo, né, fazendo com que as coisas possam se transcorrer da melhor forma possível. No caso, então, manteria a intervenção? No primeiro momento, manteríamos a intervenção, até porque a situação da Santa Casa, a gente não sabe bem qual é a situação real da Santa Casa. Nós não estamos no governo, né? Não sabemos de números nem dados. Para isso, eu disse que vamos abrir uma sindicância em todos os setores. Nós vamos aprofundar e querer saber realmente o que vai nos restar, né? Para que a gente possa promover um trabalho
e dar segurança e dar condições para a nossa comunidade. Seguindo ainda na linha da saúde, nos últimos dias nós tivemos um aumento significativo de casos aqui de Covid em Uruguaiana. Isso remonta a reflexões, decisões dos gestores públicos, enfim. Como é que o senhor avalia a situação especificamente do combate à Covid em Uruguaiana e o que o senhor faria diferente do que foi feito? Olha, eu posso afirmar aqui que Uruguaiana, em relação a cidades com um índice de população menor, ela ainda está num estágio que se possa fazer uma avaliação mais ou menos. Mas a questão que a gente tem que ter certeza, e está certo, a comunidade tem que estar certa disso, que essa pandemia ela veio para ficar, Vicente. Ela veio para ficar um tempo que nem nós sabemos o quanto tempo ela estará em nosso meio, em nosso convívio social. Para que as coisas aconteçam de melhor forma, nosso governo vai assumir uma relação pós-pandemia. Vamos falar dessa forma. Janeiro, nós teremos que fazer o quê? Convencer a comunidade uruguaiense que até as coisas não se acalmarem, não se aprumarem, deveremos seguir os protocolos. Deveremos seguir em partes algumas questões para dar segurança, para dar garantia de vida. Nós não sabemos o que pode acontecer. A prevenção é importantíssima nesse momento. A prevenção é primordial nesse momento. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. E o nosso governo tem esse olhar, primeiro humano, de respeitar a vida das pessoas. Sabendo que a pandemia é algo que está sendo relacionado com um contexto geral, não somente a questão de saúde, a questão econômica. Nosso governo vai enfrentar algo que já passa da saúde pública, entra para a questão de gestão, entra para a questão de trabalho e renda, pela dificuldade que nós vamos ter, sim, pós-pandemia. Por quê? Nós temos um governo que está liquidando com as condições dos trabalhadores. Nós temos pessoas em Uruguaiana que vivem ainda em extrema condição de vida triste de ver. O fim do auxílio emergencial vai trazer um risco enorme para o nosso município. Então, a prefeitura, o prefeito, o gestor, ele tem que estar preparado para isso. Preparado para enfrentar o que virá. Preparado para saber fazer o governo se voltar realmente para dar condições às pessoas. E o que nós vamos fazer é isso, dar seguimento aos protocolos, para que a pandemia não avance no nosso município. E o que está sendo, a pergunta foi que o que está sendo... Como é que o senhor avalia o que está sendo feito e o que faria diferente? Não, o que está sendo feito dentro dessa questão da pandemia, a gente vê hoje nas ruas, na própria campanha eleitoral. Eu sou obrigado a falar isso. Trabalhadores tendo que fechar seus comércios porque não podem trabalhar. Mas nós temos uma comitiva na rua fazendo campanha eleitoral. Isso já é uma falta de respeito com a sociedade. Mas, enfim, as coisas funcionam assim. As coisas funcionam desse olhar. Aquilo que está fazendo, para mim é bom, para o outro é ruim. Mas o respeito e a vida para o PT, para o nosso partido, para o nosso governo, estão acima de qualquer situação, de qualquer questão. Bom, nos últimos tempos, o Uruguaiana teve um avanço econômico com a vinda da Faculdade de Medicina, da Unipampa, dos free shops,
com a anunciada chegada de grandes empresas na nossa cidade. Porém, nós não nos preparamos para encurtar as distâncias. Enquanto estão chegando novos horizontes para Uruguaiana, a nossa BR-290, a estrada da riqueza para nós, porque por aqui passa toda a nossa riqueza, né? E também a 472, na mesma importância, elas continuam em péssimo estado de conservação. Os voos no nosso aeroporto diminuíram e quase que a escassez completa devido à pandemia também, mas antes da pandemia já havia diminuído a possibilidade de voos. E a nossa região não está, por hora, incluída entre as regiões que vão receber a volta das ferrovias. Se eleito, como é que o senhor pretende lidar com a logística do transporte e o que fará em prol da manutenção das nossas BRs, candidato? O diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Nós falamos de BR, falamos nas duas BRs, né, as duas BRs são as que ligam Uruguaiana ao resto do Brasil. O diálogo vai partir dos nossos companheiros que estão aí, né? Dos nossos senadores, dos nossos deputados. O que a nossa gestão vai ter que fazer é estreitar esse diálogo, né? Buscar dentro dessa questão um entendimento, buscar recursos juntamente ao governo federal e pressioná-los, porque o Uruguaiana às vezes deixa de ser atendida por conta desses percalços aí, por conta desses obstáculos, né? E o investimento, tu disseste, de grandes empresas, é uma questão também que é uma questão importantíssima para nós, que visualizamos o engrandecimento e o crescimento de Uruguaiana. Sobre essa questão, nós temos essa condição a falar, não nos resta mais do que isso, né, do que fazer o diálogo e buscar alternativa juntamente àquelas forças que estão na Câmara Federal, pressioná-los, os nossos deputados, conversar com os nossos senadores, né, para que as coisas possam chegar até a Uruguaiana, possam chegar até a nossa região, porque não é uma questão de Uruguaiana, né, é uma questão de região. Quem sabe montamos uma organização, né, um fórum regional para discutir essa questão, porque Uruguaiana está Itaqui, São Borja, é uma questão que afeta a região. Não é simplesmente uma questão de Uruguaiana, é uma questão regional. E para isso nós precisamos dialogar, linkar as cidades que estão se avizinhando conosco. Porque só Uruguaiana brigar não adianta, né, Vicente? Só Uruguaiana buscar entendimento não adianta. Então, quem sabe Uruguaiana possa ser a sede de um fórum regional, né, em busca de melhoria nas BRs, ou algo desse tipo. A nossa preocupação é dialogar. E, através do diálogo, arrumar soluções. Aí, buscar soluções. O Tratado do Mercosul, os países, o Brasil e a Argentina, estabeleceram que ia ter a duplicação de Buenos Aires até Porto Alegre. Depois, Porto Alegre já estava preparando a duplicação para subir para São Paulo, né? Hoje, o único trecho que não está duplicado é de Uruguaiana até Porto Alegre. Os outros todos foram duplicados. A nossa 290 ficou esquecida. E isso, para nós, é ruim para a economia de Uruguaiana, é ruim para o encurtamento das distâncias, porque tu andar, né, nessa 290 e na 472 é perigoso. Eu ando seguido. Tem um monte de cautela. E nós precisamos que as vozes se levantem para que isso seja modificado e a parte do Brasil cumprida nesse tratado do Mercosul. Bom, também temos, seguindo na linha da questão logística, o nosso aeroporto, a Infraero, tem um projeto de ampliação do nosso aeroporto
e ainda a construção de um modal logístico de cargas. Porém, esbarrou na revogação de um decreto de reserva de área feito pelo atual governo, fato que inviabilizou a continuidade desse projeto. Se o senhor for prefeito, irá agir como, nesse caso? Reeditará decreto, renunciará ao crescimento da cidade ou fará outro tipo de atitude? Vicente, o crescimento de Uruguaiana é importante para o PT. Nós, quando assumimos o compromisso de representar um programa político, é exatamente para isso, para que as coisas aconteçam na nossa cidade. Mas como eu te falei, primeiramente nós vamos entrar no governo, vamos fazer uma análise geral de todas as coisas que aconteceram no governo passado, mas vamos sim dar continuidade àquilo que é bom e vai fazer o bem para a Uruguaiana. Não temos como fazer ao contrário. Nós temos que olhar a grandeza, mas também temos que olhar, juntamente a esse olhar para a grandeza de Uruguaiana, nós não podemos nos descuidar daqueles que estão lá na periferia, naqueles que há muitos anos são esquecidos, por temas que são valorizados pelos governos passados e deixados para trás. Nós vamos tratar de um conjunto de questões. E este conjunto de questões, os nossos técnicos estarão avaliando e buscando informações sobre todas elas. E o nosso compromisso é fazer o Uruguaiana crescer, mas sem tirar o olho daquele trabalhador e trabalhadora que não tem condições de vir, de chegar até o centro da cidade e muitas vezes não tem condições até mesmo de sanar a questão de alimento dentro da sua casa, junto às suas famílias. Nós queremos uma Uruguaiana grande, sim. Queremos uma Uruguaiana forte, mas também queremos uma Uruguaiana solidária e humana. Eu te garanto que nós vamos fazer, sim, no primeiro dia do governo, sentar e avaliar tudo que deve ser avaliado, Vicente. E não vamos deixar Uruguaiana de lado de forma alguma. Essa questão do decreto, a revogação do decreto, ela por hora impediu a conclusão do terminal modal e a extensão da pista. Com esse armazenamento de carga ali, aumentaria inclusive ofertas de emprego na nossa cidade. O senhor reeditaria esse decreto? Não, como eu te disse, a gente tem que fazer uma avaliação profunda. A gente não, se o projeto é um projeto beneficente, vai construir futuro para a Uruguaiana, nós vamos avaliá-lo com bons olhos. Essa questão eu posso te afirmar. Nós não estamos aqui para fazer promessa, nós estamos aqui para cumprir a ordem, cumprir aquilo que é real. E eu não posso fazer nada sem ter realmente o papel na mão e a nossa equipe que vai estar junto, avaliando e dando certeza de que realmente a gente vai fazer sim a diferença na cidade de Uruguaiana. Eu te digo assim, se é provável que faça o bem para a nossa cidade, Vicente, tenho certeza que nós vamos fazer. Bom, candidato, o Uruguaiana convive com um sério e eu diria caríssimo problema chamado destinação do lixo. Atualmente os nossos dejetos são transportados para Candiota a um custo altíssimo. Parte dele bancado pela população através de uma lei que que deveria estar revogada. Ela foi feita temporariamente, mas continua, através dessa lei, sendo cobrada essa taxa de lixo. E que, além de onerar a população, onera os cofres públicos em torno de R$500 mil por mês, que poderiam ser destinados a outras coisas importantes para o município. Qual a destinação que o candidato daria para o lixo e retirar esse altíssimo custo dos cofres do município? Olha, Vicente, a gente precisa
olhar com muita clareza essas questões que tratam dos resíduos, né, dos resíduos sólidos e dos resíduos e meio ambiente. Eu acho que um plano municipal de gestão integrada, discutindo realmente o que se poderá fazer de melhor para a Uruguaiana nesta questão, é importante. Nós temos umas questões porque o lixo muitas vezes não, a maioria das vezes, nem todo lixo é lixo, né, Vicente? Ele tem umas questões dentro que até mesmo eles geram condições, geram renda. Né? E nós precisamos trabalhar com essa orientação de tentar fazer com que as coisas não se estendam, né? E nós também, a nossa cidade, não perca recursos, não perca dinheiro, né? Com esse resíduo que é levado para outra cidade. Mas nós vamos tratar dessa questão, né, do lixo, né, da retirada do lixo da cidade, com, quem sabe, uma criação de uma usina, né, Vicente, ou alguma coisa desse sentido, porque nós precisamos de solução. Nós precisamos de que as coisas se solucionem da melhor forma, que as coisas aconteçam na vida dos uruguaienses e a gente não perca. A gente não pode perder. A gente não vai entrar numa batalha, numa luta para perder. Então nós vamos avaliar essa questão. Provavelmente eu acredito que um aterro sanitário não seria o ideal, né, Vicente? Até mesmo porque a questão trata muito séria a questão do meio ambiente, mas nós vamos avaliar, sim, essa questão, né? A gente está num estágio de entendimento, né? Porque é uma solução que a Uruguaiana até hoje não conseguiu dar. E cabe ao próximo prefeito, juntamente com a sua gestão, fazer com que as coisas possam melhorar na vida dos uruguaienses e acontecer. Então, nós vamos preparar, sim, um trabalho voltado a essa questão do lixo. Mas, determinantemente agora, nós temos que fazer uma avaliação primeiro, né, Vicente? Bom, Uruguaiana tem um passivo de precatórios altos. Como é que o senhor pretende lidar com isso? A gente sabe que essa herança da má gestão, né, da má gestão pública, ela vai cair no nosso colo, com certeza, porque nós vamos ganhar a eleição. E nós vamos cumprir com a lei, né, cumprir com a lei. Mas, cumprindo com a lei, com ações rígidas, com ações mais fortes, né, para que não passar a mão por cima, ou fazer um tapeamento, né? Vamos tentar, de forma organizada e eficaz, trazer solução para essa questão aí, que não é pouca, Vicente. É muita coisa. Né? É uma preocupação muito grande que nós devemos ter em relação a essa questão dos passivos, né? Então, nós vamos sim fazer com que se cumpra a lei, se cumpra a ordem, né? De forma mais eficaz. Vamos trabalhar junto com o nosso grupo de gestão, né? As pessoas que vão estar conosco cuidando dessa questão dentro do município, para resolver sempre as coisas de melhor maneira. É isso que a gente precisa agora, entrar no entendimento e buscar saber realmente o que acontece dentro do município hoje. Porque nós não sabemos sabemos aquilo que está no papel, né? Mas não sabemos as reais condições do município. Nós só vamos saber após o dia 1º de janeiro, quando assumirmos o governo uruguaiano. Mas vamos relacionar essa questão dos precatórios com muita certeza e com muito cuidado também. O que o senhor identifica hoje o maior problema que tem para administrar a Uruguaiana? Olha, o maior problema de Uruguaiana hoje, no nosso ponto de vista, é a questão orçamentária, né? É a questão do orçamento. E nós temos que buscar uma forma diferente das gestões passadas, da tradicional gestão passada,
e buscar uma forma de fazer com que a gente possa arrecadar, captar recursos para a nossa cidade para melhorar um pouco da vida dos nossos uruguaianenses. Né? A questão do trabalho e renda é uma das questões, né? O empreendedorismo, né? Buscar alternativas nas comunidades que não conseguem ter renda, não conseguem ter o seu trabalho, a sua dignidade. Buscar nesse meio uma forma dessas pessoas, nas suas localidades, captarem trabalho e, através disso, buscarem recursos e também ajudar o Uruguaiana a crescer. Tem muita coisa a fazer, Vicente. Uruguaiana é uma cidade aí que vem há muito tempo passando por dificuldades, inúmeras dificuldades, e se não entrar alguém para fazer com que a coisa funcione revolucionariamente, as coisas vão seguir crescendo e aumentando do caminho inverso. Com o prefeito, qual seria a sua primeira atitude? A nossa primeira atitude no primeiro dia do governo é encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores da diminuição, né, do recurso que cabe ao Legislativo. No primeiro dia nós vamos fazer isso. Juntamente a isso, nós vamos encaminhar também a redução do salário do vereador, dos vereadores, juntamente com o do prefeito e das suas secretarias. Porque eu acredito que, eu como trabalhador, vou dizer para ti, eu trabalho das 8 da manhã às 6 horas da tarde e me viro com o que ganho. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que visualizar a política como um bem político, um bem comum para a comunidade. E nós temos que fazer com que as coisas se organizem. E para as coisas se organizarem, nós vamos ter que fazer uma ação dentro da prefeitura, né, dentro da gestão pública, uma ação começando por nós mesmos. No nosso primeiro dia, nós estaremos encaminhando isso, fazendo com que os vereadores também entendam a necessidade deles colaborarem, né, com esse ônus aí que é altíssimo e que nós precisamos buscar recursos, começando por dentro de casa. Já que o senhor falou em questão ética e pública, eu vejo no seu plano de governo um item sobre a ética pública. E eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a questão da corrupção no Brasil, quando a gente tem governadores, senadores, ex-presidentes presos? Como é que o senhor vê essa questão da corrupção e como enfrentaria isso no seu governo? Vicente, nós falar de corrupção, para nós é um prazer, porque nós conhecemos essa questão, né? Dentro dos nossos governos tivemos problemas gravíssimos que nos levaram a aprender. Mas esta questão, Vicente, que tu trata de ética, nosso Partido dos Trabalhadores, temos dentro da nossa formação política esta questão da ética. Nós não temos acordo político, né? Não fizemos acordo político, não somos do trocadilho, do troca-troca, uma mão lava a outra, né? Estamos nessa luta para mudar a Uruguaiana com o Partido dos Trabalhadores, sendo o Partido dos Trabalhadores, sem ter compromisso com partidos políticos. Nosso compromisso é com o povo de Uruguaiana. E certamente nós temos companheiros e companheiras de índole que estão ao nosso lado e que vão fazer, sim, o nosso governo ser muito mais do que ético e moral. Ser um governo dos uruguaianenses. Essa questão que tu nos traz sobre a corrupção é algo que assola o Brasil há muito tempo. O Brasil, infelizmente, é um país que vive e vivenciou a corrupção em vários períodos da sua história. E esses episódios que ocorreram deveriam fazer com que as pessoas aprendessem e levassem em consideração as malfeitorias que a corrupção deixa no país. Nós temos certeza que o compromisso do Partido dos Trabalhadores é seguir ético e seguir responsável.
responsável pela vida, pelo trabalho e pela dignidade das pessoas que vivem nesta cidade e que vivem pelo Brasil afora. Já que tocou nessa questão de coligações, como é que o senhor vê que os seus adversários têm grandes coligações de partidos? Como é que o senhor vislumbra a divisão depois, se o senhor não for o prefeito? Olha, essa é uma questão que eu acho que é um entendimento particular dessas siglas partidárias que estão coligadas. E cabe ao prefeito, né? O prefeito que está nessas coligações, fazer com que as coisas possam se enquadrar conforme eles estão trabalhando. Isso não cabe ao Partido dos Trabalhadores fazer esse questionamento, Vicente, até porque nós não temos coligação alguma. A nossa coligação é o povo de Uruguaiana. A nossa coligação é a comunidade uruguaianense. Para isso estamos aqui. Partido dos Trabalhadores, o 13 do PT, o PT que mudou a história do Brasil, o PT que trouxe a Unipama para a Uruguaiana, o PT que fez as casas populares, Minha Casa Minha Vida, o PT que ainda está construindo a vida dos uruguaianenses, reflexos do governo petista. Então nós podemos falar sobre o PT, sobre aquilo que o PT vai fazer para a Uruguaiana, sobre aquilo que o PT quer fazer para a Uruguaiana. Eu tenho certeza que ao PT, nós assumindo o governo, teremos os nossos companheiros e companheiras que estão na Câmara Federal e no Senado, trazendo recurso, buscando recursos, juntos com o Maninho e com o Irani, para melhorar a vida dos uruguaianenses. Bom, os nossos questionamentos aqui, eles esgotaram, mas a gente ainda tem um tempinho aqui para o senhor, aquilo que gostaria de dizer e não lhe foi perguntado, o senhor sinta-se à vontade para falar. Bom, Vicente, a gente vai falar um pouquinho aqui do que nos toca, porque nós somos um homem de comunidade, nós somos um homem que vive na comunidade. E o que nos entristece é ver a nossa comunidade abandonada, a nossa comunidade invisível. Quando eu falo comunidade, eu falo aqueles companheiros que estão lá no fundão dos bairros, aonde os políticos só vão de 4 em 4 anos pedir voto, aonde as políticas públicas não chegam até essas pessoas. E nós temos no nosso governo uma questão que é fundamental, que é a humanização, a solidariedade, buscar entendimento e fazer com que esses polos que estão distantes possam fazer parte do centro social da nossa cidade. E aquilo que acontece no centro possa chegar até eles. A vida das pessoas que estão nos bairros, que estão nas vilas, que estão no interior, muitas delas desassistidas também pela saúde pública, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão lá no campo, né? Que estão lá longe do centro da cidade, que precisam muitas vezes de um posto médico, de um remédio, e não tem como se locomoverem de lá, chegar aqui para fazer para tomar essa consulta e fazer do que se é de direito a ele, né? Nós temos uma preocupação muito grande, que é fazer com que essas questões cheguem até essas pessoas. Então o nosso governo está pautado nessa orientação de chegar e fazer diferença na vida de cada uruguaianense, sem pensar e sem deixar de pensar, melhor, naqueles que vivem já em condições melhores, né? Garantir para essas pessoas qualidade de vida digna e também fazer com que o nosso comércio possa também se alavancar. Nós estamos vendo aí muitos comércios fechando, né, essa questão da pandemia trouxe ela está fazendo o efeito dominó, e nós vamos queremos fortalecer o pequeno e o médio, né, sem deixar de apoiar o grande, mas fortalecer o pequeno e o médio, aqueles que estão ali lutando pela sua dignidade, a dignidade da sua família.
Eu digo a você, Vicente, que nós estamos preocupados com Uruguaiana e queremos que Uruguaiana saiba disso. Queremos que Uruguaiana entenda isso, que para a Uruguaiana mudar hoje, ela precisa mudar de verdade. Não fazer o acompanhamento desses que estão aí há 20 ou 30 anos fazendo a mesma política, sem mudar a vida das pessoas, limitando espaços geográficos na cidade. Nós queremos que todos sejam contemplados com aquilo que de melhor um governo possa oferecer para o bem-estar das pessoas. Bom, essa foi a nossa segunda entrevista. Tivemos no dia 6 o atual prefeito Rony Mello, do PT, hoje o Everton Maninho, do PT, a próxima será no dia 13, Elton Rocha, do PSDB, depois no dia 15, o delegado Epifânio, do DEM, dia 20, o Donel Del Souto, do PSOL, e o dia 22, a Estela Luzardo, do PSL. Candidato, para suas despedidas, ainda temos um tempinho, e já quero agradecer em nome da OAB do Rio Grande do Sul, na pessoa do nosso presidente Ricardo Breyer, e da nossa subseccional em Uruguaiana, o doutor Maurício Blanco, o atendimento do senhor ao nosso convite. Prazer é nosso, Vicente, aproveitar esse espaço para conversar e dialogar com os uruguaianenses. Nós precisamos, nesse momento difícil da conjuntura nacional, prestar muito bem atenção em esses que aí estão dizendo que vão mudar a vida dos uruguaianenses, que apoiaram o desmonte do Brasil, que apoiaram a perca de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Esses que aí estão. Uruguaianenses, prestem atenção nisso. Vocês vão ter a opção de voto para a mudança. E a mudança em Uruguaiana é com 13 do PT, com Everton Maninho, Irani e os vereadores e vereadoras do nosso partido. Uruguaianenses, quem vos fala aqui é um trabalhador como vocês, que quer a mudança na nossa cidade. E para isso acontecer, a gente conta, Vicente, com a nossa cidade, a nossa querida Uruguaiana, para que se possa transformar a vida daqueles que mais precisam e dar continuidade e fazer com que as coisas possam mudar no dia a dia de todos os uruguaianenses e uruguaianenses que precisam de uma cidade para frente, uma cidade unida, de uma cidade em comunhão com o bem e humana. Nós do Partido dos Trabalhadores agradecemos o espaço que a OAB nos dá para falar neste momento, o querido amigo também, e deixamos aqui as nossas saudações aos uruguaianenses, contando que o dia 15 de novembro vocês possam estar lá e fazer com que a Uruguaiana realmente caminhe pelo novo rumo do povo para o povo. Bom, essa entrevista foi comandada pela Tecnoin, ela está no Facebook da OAB Uruguaiana, no Facebook da Rádio Charrua e no Facebook da Via Plural de Comunicação e Entretenimento. Obrigado pela participação de todos e voltaremos no dia 13 com mais uma entrevista. Muito obrigado pela atenção de todos.